Graça e paz, irmãos, irmãs, boa noite, boa tarde, bom dia, ou vamos fazer o contrário, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da É um hora. prazer estar com vocês, mais um encontro, mais um tempo de partilha, mais um podcast, né? Isso Em aí. que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Boa noite, meu amigo Wagner, professor, mestre, senhor da sabedoria, o meu grande guru, Nossa, excelentíssimo. Vamos começar de novo. Ficou ruim esse negócio. Graças e paz, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa leitura semanal comunitária do Evangelho de Marcos. A gente tem se deliciado da leitura do Evangelho de Marcos. A gente tem mergulhado no Evangelho. A gente grava aqui, a gente disponibiliza. E às quintas-feiras, você é nosso convidado também para estar aqui, né? Se você nunca veio, se você não faz parte da nossa comunidade, fica aí o convite para vir às quintas-feiras, que a quinta-feira a gente faz um rodão legal aqui, ó, na igreja. Para quem não sabe, a gente grava no púlpito da igreja. Nosso podcast é chique, é no púlpito, é santo, consagrado. Louco. Então, você é nosso convidado para a gente ampliar aquilo que a gente dá uma pincelada aqui, a gente amplia às quintas-feiras. Então, fica o convite, Deus abençoe vocês, vamos continuar a nossa leitura, hoje desfalcado de uma mente assim, sapiencial, absurda, né, da estratosfera. Ele Mas é o nosso mestre. a gente vai seguindo a orientação dele, né? Na nossa insignificância, é claro, né? Exato. Fazer o quê? Hoje a gente... É o que tem para hoje, né? O pessoal que está em casa, é o que tem para hoje, viu? Orai por nós, pecadores aí. Na hora da nossa morte. E vamos que vamos na leitura, né, mano? Andemos para frente. Isso aí. E aí, Wagner, nós vamos... Não, vamos orar, não vamos orar antes? Calma, eu ia falar sobre isso, irmão. Sei que você ia jogar a batata quente já na minha... Não, assim, o que a gente lê? Não, Então, tá. nós vamos orar, ser gratos a Deus. É uma gratidão misturada com uma sensação. Deixa eu encontrar minhas palavras, porque hoje eu confesso a vocês que eu não estou muito para Brincadeira? eu tô mais piada? Eu tô mais sério hoje. Oh, aleluia. Eu posso ouvir um glória aí da sua casa? Os meninos deram aqui, ó. Aleluia. Nem eu tentando. Eu não posso falar. Graças a Deus. Ser, né? Exato. Eu tenho que apenas ser. Não, mas eu brincadeiras à parte, tá ruim acordar e receber tanta notícia péssima e trágica, né? Eu domingo falava aqui na igreja, né, que o ser humano, a gente não pode duvidar da maldade do ser humano, né? Não, deu ruim, né? Não pode duvidar da maldade do ser humano. A gente vai orar, calma, mas posso colocar para fora meu coração? Pode desabafar. A Bíblia manda confessar. Eu não vou colocar para fora, senão aqui eu suponho que eu vou morrer. Mas que tá trágico, tá, viu? Porque você pensa que o mundo, de alguma forma, vai aprender com os seus próprios erros do passado, né? Mas aí passa um tempo, ele cai de novo em outros erros. Potencializa. O mundo achava que, ao chegar na Primeira Guerra Mundial, vamos fazer tudo diferente, né? Passou alguns anos, veio a Segunda Guerra Mundial. Aí o mundo descrente, não, agora vai. Aí você tem regiões do planeta que estão em conflito há mais de 100 anos. Aí, de repente, em 2022, estoura uma guerra, né? Aí, agora, 2023, outra possível guerra, né? É possível, não, já está. Quando eu falo possível guerra, de uma proporção talvez muito maior, né? Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, em nosso país, e que a gente, com um olhar de piedade, de misericórdia e de
compaixão, enfim, uma mistura de sentimento de clamor a Deus, né? Sim. A gente possa pedir ao Senhor que aplaque o coração do homem cruel, né? Daqueles que são, enfim, inflamados pela crueldade, que matam crianças, homens, mulheres, idosos de maneira inescrupulosa, buscando ter razão, né? Que acho que o fundo da questão é essa. Quem tem razão, né, Wagner? Quem tem razão? Sou eu e você. Como eu não consigo mudar a sua opinião para você ceder um pouquinho, eu enfio uma bomba na sua cabeça. Te mato. Te mato. É simples assim, né? Então, que Deus tenha misericórdia, porque a gente precisa, na verdade, entender que se o Senhor Jesus não aplacar o coração distanciado da bondade, do amor, Da misericórdia. de fato, ele é capaz disso, de destruir, de matar, de roubar, ou seja, esse espírito muito próprio do Satanás, né? Do mal. Do mal, né? Então, que Deus nos ajude, a minha oração é essa, começo assim, porque acho que não tem outro sentimento que possa encher o nosso coração, que não seja um sentimento de súplica, um sentimento de Deus, haja no coração dessas pessoas e que elas escutem a voz do Espírito dizendo basta a violência, basta o mal, e eles aceitem o Redentor como essa experiência que transforma a vida e tira o mal do ser humano, do mal da vida, né? Enfim, são minhas palavras singelas, né? Essas são minhas palavras de oração e eu começo com isso. Espero que você faça coro comigo aí e a gente juntos possamos nos render a Deus e suplicar a Deus fazendo esse pedido de misericórdia. É assim, a gente está falando, você levantou essa bandeira de guerra lá do outro lado do mundo, né? Você falou de Ucrânia e Rússia, agora Israel e Palestina, o Hamas lá, né? Ali da faixa de Gaza. Mas a Bahia está um caos, uma região está uma guerra, Rio de Janeiro está uma guerra. A gente agora nesse período de tempestade, São Paulo ficou debaixo de água, então tem gente que está sofrendo. Estados brasileiros estão sofrendo, né? Por conta de grandes chuvas. E outros lugares seca. Grande seca, né? Amazonas tá lá tendo alguns lugares de seca. Olha, nós estamos falando da Amazônia, né? Sim. Amazonas. Então a gente tem muito motivos de clamor mesmo, de pedir a Deus misericórdia, né? E reconhecer que a gente é pó e que a gente precisa da graça de Deus. Sim. Esses homens e mulheres precisam da graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesse encontro, nesse podcast, eu começo pedindo a Ti misericórdia, Senhor. Sim, Jesus, tem misericórdia. Misericórdia pelas famílias, misericórdia pelas vidas, misericórdia, Senhor, do ser humano mau e cruel, que não consegue entender, Senhor, a sua fragilidade, a sua humanidade, a partir, Senhor, dos evangelhos e continua fazendo o que é cruel, continua, Senhor, matando, roubando, ó Deus, destruindo vidas em nome de sua própria verdade. Pai, a minha oração e a minha súplica inicial é: tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que, ó Deus, estão sofrendo, seja com a seca ou com excesso de chuva. Tenha misericórdia com aqueles que estão sofrendo com a violência, Senhor, em determinadas comunidades do nosso país, em determinados locais, regiões do nosso país, onde a violência se manifesta com tanta, ó Deus, com tanta ênfase. Por favor, tenha misericórdia dessas famílias, Pai. Eu suplico a Ti, Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia. Que nós possamos, de alguma forma, Senhor, ó Deus, responder a esse presente que hoje temos, e se eu posso assim dizer, Senhor, de estarmos aqui clamando por aqueles que estão em sofrimento, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Pai, ajuda-nos a entender a Sua palavra, que vamos entrar
vamos ler nesse dia, nesse encontro, que possamos ser edificados por ela, ó Deus, e fazer com que essa compreensão possa mudar o nosso coração, mudar o nosso pensamento, aquecer a nossa alma, a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Misericórdia, tende misericórdia. Amém, Jesus. Amém. 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 Muito bem. Amém. Amém, é isso aí. Bora pro texto? Ou antes a gente relembra aí o que nós falamos na última semana, né? E foi na última semana mesmo, né? Sim. Foi pro ar já o texto do capítulo 5 de Marcos. A cura do endemoniado. Isso. Foi legal a leitura, lembra? Então, tava eu, você e o Renato. Sim. E nós comentamos que Jesus atravessa o mar ali da Galileia, chega na cidade de Gadara, né, onde encontra esse endemoniado gadareno, que era um homem violento, que era um homem fora de si, onde a população chegou a amarrá-lo em sepulcros para ele ficar isolado da sociedade, né, longe das pessoas, mas que nem as correntes conseguiam segurá-lo, contê-lo. E a gente vê que a pessoa afastada de Deus, né, e orientada por espíritos imundos, como o texto diz, e no texto ainda dá nome, né, diz que esse homem era cheio de capeta, era legião, né? A gente vê que essa pessoa afastada de Deus, ela acaba perdendo a autonomia da vida, perdendo o controle de si próprio, né? E Jesus vem para libertar esse homem. Jesus entra em cena e, num breve diálogo, né? Aliás, numa aproximação, ele já se assusta, ele já vem dizendo: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que você veio fazer aqui? O diabo ora nesse texto, né? Porque ele vai falar, cadê? O versículo 7, eu acho. Jesus, filho do Deus, que queres comigo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Ô demônio que ora, hein? Até o diabo, diante da presença de Deus, clama, rapaz. Então ele pediu misericórdia para Jesus, né? Me deixa aqui quietinho nesse lugar onde eu estou atormentando esse ser humano, né? Então o diabo tem esse papel mesmo, tirar autonomia e trazer tormento para a vida. Mas Jesus vai ali e liberta esse homem, né? Tem toda aquela história dos demônios que saem dele, entram nos porcos, e aí a gente fez todo um comentário sobre essa questão, sobre o símbolo do porco para a região. E aí, para quem quiser saber um pouquinho mais, volta uma casinha aí no nosso site da igreja, que você vai ter pormenores disso, né? O fato é que esse homem é liberto, esse homem... Jesus muda a dinâmica dessa cidade, no entanto, cria um espanto, né, aos moradores dali, eles ficam espantados com tudo que Jesus fez, e esse espanto foi um pouco ruim para esses homens, porque esses homens pedem para que Jesus vá embora. E essa pessoa que foi liberta e que foi curada, ela então quer seguir Jesus, mas Jesus então diz para ele: não, volta para sua família, fica aqui nessa região, deixa que quem anda sou eu e meus discípulos. No entanto, o desfecho do texto aqui, capítulo 5, versículo 20, vai dizer que esse homem começou a anunciar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito por ele, e as pessoas ficaram maravilhadas, porque Decápolis não era uma cidade, mas 10 cidades. Exato. Então, ele começou a anunciar o que Jesus fez ali. E Jesus tinha um propósito. Então, aqui a semente foi lançada. Eu acho que é importante só fazer um comentário também, Wagner, dentro do seu resumo, desculpa atrapalhar sua síntese. Resume mais aí. Não, porque o fato de Jesus chegar a Gadara e a mensagem chegar a Decápolis, né? Nós estamos falando, lembra disso, de uma cidade composta por judeus ou por gentios? Gentios. Gentios. Logo, a mensagem do evangelho já chega aos gentios pelo próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Eu queria só lembrar você desse aspecto, porque isso é muito, muito, muito interessante. E tem a ver, né? Nas entrelinhas, tem conexão com aquilo que a gente já vem lendo no evangelho, da parábola da semente, né? Que o
semeador lança a semente e Deus é quem dá o crescimento, quem amplia. É isso que Jesus está fazendo na prática. Jesus ensinou em parábolas e agora ele está, na prática, mostrando para esses homens, os seus discípulos, como que é de fato o crescimento dessa semente que é o reino de Deus. Pronto, lançamos a semente aqui, no que o texto vai chamar do endemoniado de Gadara. Então, ele não é mais o endemoniado de Gadara. Agora ele é o arauto de Jesus de Nazaré. Então, esse arauto vai nessas cidades e já anuncia aquilo que Jesus vem ensinando e fazendo, né? Então, o evangelho vai para os gentios, primeiro por Jesus, porque Gadara já é uma terra gentílica, né? Isso é legal demais, né? Pô, isso vai ampliando a nossa compreensão do início da igreja, do início do evangelho de Jesus, de como que ele vai... Não é à toa que nós vamos ler aqui, hoje, a partir do versículo 21, que Jesus, então, ele estava em Gadara, ele não é bem quisto lá, a população pede para ele sair, ele vai atravessar o mar. Ele não vai atravessar para onde ele vai para a margem, para o oposto. Então, ele vai para a Galileia, Cafarnaum. E a gente vai ver que, ao chegar, já tem uma grande multidão esperando ele. Ou seja, ele vem ampliando o reino de Deus e as pessoas vêm conhecendo o que Jesus vem ensinando e fazendo. E aí a gente chega, então, capítulo 5, versículo 21. E aqui tem muita coisa para a gente conversar, né, Fê? Há um Jairo, há uma mulher do fluxo, aí volta a história de Jairo, né? Isso é legal, né? É legal. Que acho que a gente, hoje eu não sei quanto nós vamos avançar dessas histórias, porque são duas lindas histórias, né? Sim. Mas certamente nós vamos falar um pouco sobre a mulher do enferma, né? Que está aqui sofrendo, enfim, uma grande enfermidade. E, ao mesmo tempo, nós temos um homem com o coração enfermo, né? Por ver a sua filha, né, em sofrimento. Mas vamos começar pelo começo. Olhando o texto, parece... Vamos ler e depois a gente explica, né? Porque parece que a história da mulher é enxertada na história do Jairo. Não é? Então. E aí a gente vai discutir isso na nossa leitura hoje. 5:21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Nem tinha chego, já tinha um monte de gente esperando. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Já tem muita coisa para falar aqui, né, cara? O cara é mestre da sinagoga e se prostrou diante de Jesus. Vamos. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou.
vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Certo, meu amigo? Rapaz, 20 versículos aqui, ó. Você teve Duas fé, hein? histórias. Vocês acham, sinceramente, que a gente vai concluir toda essa... Homem de fé, viu? Homem de fé. Ó, caso você que está nos acompanhando aí não veja o desfecho, é um convite para participar conosco no próximo episódio. Pode ser, claro. Mas aí, irmão Wagner, o que você tem a dizer? Eu já disse demais, preciso beber água. Diz para mim, Fernando. Esse texto de Jairo e da mulher enferma são duas histórias, né, que completam uma sessão que, na narrativa de Marcos, ela será classificada como uma sessão dos milagres. E nessa sessão dos milagres, tem por objetivo, é claro, de reforçar este que vem reforçar a autoridade deste que vem revelar o reino de Deus. Nós estamos num contexto de milagres que iniciou aqui no capítulo 4, né, versículo 35, quando Jesus passa a acalmar a tempestade, né, a tempestade que veio, né. Esse episódio já coloca Jesus nesta classificação, de fato, como o Messias, o ungido de Deus, aquele que revela o reino de Deus. E a gente já falou isso, né, que uma das marcas do Messias era a realização de milagres, né? Uma das evidências que comprovam a marca do Messias é essa capacidade de realizar milagres. E o próprio Jesus vai explicar que todos esses milagres que ele faz, ele não faz sobre a sua própria autoridade, ele faz na força do Espírito, ou seja, na autoridade, no poder do Espírito. Mas, obviamente, as pessoas vão passar, então, a recorrer a Jesus como este milagreiro, né? Sim. Este operador de milagres. Bom, então, a gente está diante de um texto que demonstra, mais uma vez, uma multidão ou um grupo de pessoas, e talvez a expressão, ou todas as vezes que o texto fala sobre multidão, né, é um eufemismo, é uma forma de dizer, olha, Tem bastante gente, né, mas não entendamos aqui como multidão enchendo o centro de São Paulo ou o centro de Ribeirão Pires, não é isso, né? Sim. Mas você tem um texto dizendo que um grupo de pessoas, uma multidão,
estava reunida em volta do barco de Jesus. Eles queriam encontrar Jesus por conta das suas muitas dificuldades. E aqui é a grande questão, E né? a Rádio Peão já tinha anunciado, né? Porque como é que o povo sabia que ele estava voltando? De alguma Exatamente. maneira a notícia chegou antes do Exatamente. barco. E aí temos uma questão aqui no texto, né? Que quando... talvez a minha fala agora será muito mais no âmbito pastoral do que propriamente teológico, né? Porque quando o sofrimento bate no coração do ser humano, ele de fato se comporta com total desespero, mas é um desespero compreendido da parte daquele que sofre, porque ele está em busca de algo. Quinta-feira a gente falou um pouco disso aqui presencialmente, sobre o clamor. O clamor é um negócio diferente de oração. Quando bate o desespero, né, Wagner, você faz o possível e o impossível para alcançar de alguma forma resposta, sinal que traga consolação para o seu coração, para a sua dor, para a sua família. E não tem nada de errado nisso. Não. As Nada. duas cenas aqui apresentam clamores. Exatamente. Em proporções, não vou dizer diferentes, não. Porque dor não tem como medir, né? Mas acho que as situações são diferentes. Sim. Né? As situações são diferentes e com paralelismo, porque assim, a mulher do fluxo estava 12 anos sofrendo e a menina tinha quantos anos? 12 anos. Exatamente, exatamente. Mas deixa lá. Deixa no óleo. Deixa no óleo. O fato é que nós temos um homem, chefe da sinagoga, e aí a gente precisa aqui dizer quem é esse homem, no sentido mais objetivo. Religioso, social. Ele é um religioso, porém ele não é um religioso que cumpre a liturgia no sentido de organização. Ele é o chefe da sinagoga, mas ele não organiza. Por que ele é o chefe da sinagoga, mas ele não organiza os rituais da sinagoga? Porque ele era alguém benquisto que tornou-se chefe pelo fato dele ser alguém importante na sociedade. Então, ele era um chefe administrativo da sinagoga. É importante que a gente diga isso. Ele não é um fariseu religioso, cumpridor de todas as coisas aqui, que tem a sabedoria sacerdotal ao ponto de ensinar. Não, ele é um chefe que administrava a sinagoga, né? E o fato dele ser um administrador da sinagoga representa que ele ganhou esse título, né? Ele ganhou essa importância por ter sido alguém que construiu essa sinagoga para a cidade. Ele era meio que um administrador da sinagoga, né? O chefe de sinagoga era aquele cara responsável pelos pergaminhos, era o cara responsável pelos horários de reunião, pela escola que era desenvolvida dentro das sinagogas. Durante a semana, eles eram uma espécie de juiz de pequenas causas entre o povo. Então, o chefe da sinagoga ele era uma pessoa assim importante, junto com os fariseus. Né? Há quem diga que o próprio Jairo era um fariseu, aí eu não sei de onde que vem isso. Se ele era romano, se ele era falam que ele era um membro importante de Roma, que tinha uma condição muito grande, né? É um cara de grana, né? Sim. E aí ele chega na cidade por ter simpatia. Enfim, não existe aqui não batem um martelo para dizer o que de fato ele era, né? Mas são suposições, né? O que o Evangelho diz é que ele era um chefe da sinagoga, um dirigente da sinagoga. Então ele tinha importância no contexto sinagogal aqui nessa região, né? Que é Cafarnaum. Certo? Sim. Prossigo. Sigai. E ele tem, então, uma situação de vida que leva a esse homem, que é importante na sinagoga de Cafarnaum e que possivelmente já tinha conhecimento do milagreiro Jesus,
leva esse homem a se prostrar, cara. No entanto, na leitura aqui, de novo, isso me chamou a atenção. Diante da dor e do sofrimento, até um mestre, até um dirigente de sinagoga se prostra diante de um que tem ganhado a fama de profeta. Sim. Né? E é interessante, porque mais para frente, no capítulo 6, Jesus vai falar que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Né? Mas aqui, esse homem reconhece Jesus como alguém que cumpre o checklist do profeta esperado, do Messias esperado. E ele se prostra, porque ele fala, você está curando, você está operando milagres. Então eu me prostro e eu imploro, vai visitar minha filhinha porque ela está morrendo. Só impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. É legal essa ideia do prostrar-se, né, Wagner? Porque toda imagem de personagens na Bíblia que se prostram, elas se prostram nesse ato de reconhecimento. E quando você se prostra, me parece que você está meio que dizendo, olha, tá, sabe aquela situação, tipo, vim até aqui, você está em alto mar, você está nadando, aí as suas forças acabam, o que você faz? Você joga. Você se entrega. Se alguém não for até você, você afunda e morre afogado. Então, me parece que as forças desse homem, elas se acabam. E ele se prostra. O prostrar-se na Bíblia, então, ele é são muitas representações. Reverência. Ele representa submissão, sujeição, reconhecimento, submissão a uma autoridade real, no caso aqui do contexto do Antigo Testamento. E nesse... Medo, às vezes. Então, exatamente. Medo. Mas, em todos os casos, é um ato de rendição. Sim. Seja de Você medo... reconhece a grandeza do outro, você reconhece o assombro do outro seja diante pro bem de ou pro você. Mal. Seja pro bem ou pro mal. E isso tem alguns teólogos que chamam de numen, né? Luminoso, aquilo, né? que atrai e repele, né? Exatamente. Só que esse ato de atrair, né? Esse ato onde ele foi atraído, né? Pela forma em que os testemunhos chegam até ele, e ele só está ali porque, de fato, os testemunhos são tão verídicos e tão reais que motivam ele a abrir mão de toda a sua representação e toda a sua tradição, porque prostrar-se para alguém que está inserido no judaísmo, seja ele um prosélito, seja ele um judeu direto, independente disso, ele está inserido no judaísmo ao construir uma sinagoga. Prostrar-se é um ato somente a Deus. Um ato que esse indivíduo só poderia fazer diante de Deus. E aqui ele está prostrando-se diante de Jesus, correndo o risco de, mesmo tendo sido benevolente e construindo uma sinagoga, correndo o risco de ser expulso da sua própria sinagoga em que ele administrava, só que o risco valia a pena, né? Sim. Valia a pena correr esse risco. Opa, a gente está diante de uma cena de vida ou morte. E esse é o ponto. Né? Alguns riscos valem a pena, e eu acho que aqui o risco calculado chama-se prostrar-se diante de Jesus. É um risco que vale, nessa concepção aqui do texto, Sim. valeu a pena. Sim, sim. Valeu a pena. E o que ele corria o risco de perder é ser aceito na sociedade que ele vivia. É muita coisa, ok. Depende de onde está seu coração. Exato. Exato. Só que a experiência aqui
é essa, que te coloca diante da vida e da morte e do sagrado. E me parece que ele reconhece que Jesus é Deus. Ele Sim. começa a entender isso, né? E no desfecho da história, porque agora tem um hiato, né? Parece que acabou a história aqui, porque o autor, o escritor, Marcos, vai colocar o versículo 25 no caminho aí. Primeiro, o 24 diz que Jesus vai com ele. Isso é sensacional também, né? Jesus vai com ele. Então, é legal você entender que quando a gente clama a Deus, ele vem com a gente. Ele nos ouve, né? Isso é legal. Não é à toa que os profetas disseram que ele não é um Deus que está com as mãos encolhidas e com os ouvidos fechados. Exatamente. Mas é o inverso, ele está com as mãos estendidas e os ouvidos atentos para nos abençoar. Então, quando a gente de fato clama a Jesus, quando a gente clama, quando é honesto, quando é sincero, quando é verdadeiro, ele vem com a gente. Aliás, mesmo quando a gente acha que não, ele está com a gente. E o texto aqui é literal quando diz que Jesus vai com ele, mas abstratamente a gente pode dizer que ele nos ouve. E ele coitado de nós se ele não estivesse com a gente. É só cortar o fio aqui, ó. Exato. Acabou o ar. E acho isso que você está falando, Wagner, é tão legal e importante, porque acho que responde. Olha a minha presunção, hein? Entenda. Isso é muito ousado. Entenda a minha presunção e a minha ousadia. Eu estou aqui, obviamente, forçando a barra. Porque quando a gente pressupõe Jesus caminhando conosco, a gente pressupõe uma resposta, um resultado, uma consequência que não é nada menos do que uma cura, um acalmar dos ventos, um cessar da tempestade. A gente logo pressupõe isso. Quem está andando comigo? Não sou eu, Wagner. É Jesus de Nazaré. E se essa experiência é uma experiência de fé, que a gente continua acreditando para os nossos tempos, para os nossos dias, e se isso para nós é uma verdade que nos impulsiona como uma mola propulsora, sabe? Esse combustível que faz a gente caminhar e seguir, está implícito no texto também que esse caminhar não tem como ponto de partida uma resposta imediata do sinal e do milagre. Ó, tô andando aqui, pum, aconteceu. Jesus está caminhando com Jairo. Talvez o Jairo não percebeu isso a priori, mas o melhor, é óbvio que o melhor para Jairo é ver a filha sã. Não tenha dúvida. Mas, para a gente que lê em perspectiva, a gente já começa a entender que a cura já começou aqui. Em Jesus se dispor a andar com Jairo até a sua casa, sem antes operar o milagre. Jesus precisava ir? Não precisava nem ir. Não. Acho que é no capítulo 7 aqui, Jesus cura a filha da mulher cirofenícia. E ele não sai do lugar. Não. A mulher, aquela historinha dos cães, né? Uhum. Ela vai lá, clama pela filha, e Jesus fala, não vou dar o pão que é para o judeu aqui. Aí ela, não, mas até os cães comem da migalha que cai da mesa deles. Aí Jesus, rapaz, que fé que é essa? Uma fé gentílica. Jesus chegou em Gadara, o gadareno foi para Decápolis, chegou talvez na Cirofenícia. Pode ser o missionário de Gadara. Exato. Pode ser o missionário de Gadara. Pode ser. E aí Jesus fala, mulher, pode ir. Tua fé já salvou sua filha, já curou. Então Jesus não precisava fazer essa caminhada com Jairo. Mas eu acho que era importante essa caminhada. A cura já começa ali. E a caminhada ela era importante porque se você tem aqui um religioso ou um líder da sinagoga que está se relacionando com aquele que é identificado pela sociedade marginalizada como profeta, enviado de Deus. Os fariseus estão aqui loucos
com os atos de Jesus. E aí o Jairo, líder da sinagoga, está andando com... Imagine esse caminhar de Jesus ao lado de Jairo, dos religiosos olhando para Jesus e para Jairo, dizendo: "Ó, Tá pega doido? lá. Quem é aquele ali? É o herege? Quem é aquele ali? É o Jairo, líder É o Jairo? da sinagoga de Como Cafarnaum. assim os dois estão andando juntos?" É. E aí você não vê no texto Jairo se importando em andar com Jesus. A narrativa não fala. O texto não fala. E diante de vida e morte, diante do clamor, na boa, a pessoa tá pouco se lixando. Se vem um religioso no meio do caminho e fala assim: "Tá louco? Cala a boca. Me deixa em paz." No próximo episódio que vai seguir aqui, essa situação vai se agravar. Mas vamos por partes. Porque você vai falando, vai narrando, vai fazendo sua leitura, eu vou percebendo também o cuidado de Jesus com o próprio Jairo, esposa e filha. Não só na cura. Lá no final, Jesus vai falar assim: isso que aconteceu. A gente já leu o texto e já viu que a menina é curada, ok? Não estou queimando largada. Mas lá Jesus vai falar: fica pianinho, não sai falando não. A gente sempre interpretou da seguinte maneira: Jesus está desacelerando o seu ministério. Ou seja, desacelerando no sentido de que... A sua morte, né? A sua morte, abreviando, tentando estender. Isso, e não estender. abreviar, né? Mas não é só isso. Prorrogando, essa é a palavra. Prorrogando, isso aí, valeu. Mas não é só isso. Jesus está cuidando dessa família. Jesus está falando assim: fica quieto. O que aconteceu aqui, vocês sabem o que aconteceu. Esse monte de gente que chorou aqui sabe o que aconteceu. Os 3 que eu coloquei para dentro sabem o que aconteceu. Que é outro ponto. Então, não precisem falar nada. Cuidado, se cuidem. As pessoas vão interrogar agora. As pessoas vão querer saber. Então, Jesus não estava só ampliando o seu ministério, postergando, mas ele estava cuidando dessa família. Por quê? Porque a especulação viria. A gente não pode ser tão romântico na leitura do texto e achar que o texto acabou nisso. Como que fica os vizinhos? Como é que fica aquelas pessoas que chorou? Eles viram ela morta. Mas agora eu já comecei a queimar a largada. Agora calma, respira. Aí agora tem esse ato da história da mulher do fluxo de sangue. Que, assim, vamos colocar como pano, como ponto principal do texto, aqui na nossa... Suponhamos que nós estivéssemos na sala de aula. O texto tem 3 partes. Tem essa introdução, aí tem um enxerto e tem o desfecho da história do Jairo. Mas vamos colocar aqui o ponto central. Jesus caminhando com Jairo. Esse é o ponto central. Porque ele começa com esta narrativa. Essa história Jesus foi com que ele. inicia. Isso. E aí tá lá Jesus, e você que gosta... Agora eu não consigo imaginar outra coisa que não seja o que vem na cabeça do Wagner. E sabe o que vem na cabeça do Wagner agora? Sabe o que vem? Quem está em casa, sabe o que vem? The Chosen. Olha, eu não tinha pensado não, tá sendo contaminado. Aí eu fico imaginando... Eu tava até preocupado. O que você ia falar? Esse homem agora tá com dom de revelação também. Aí eu fico imaginando... a gente crê nisso. Se o Espírito Santo quiser falar... Falai-vos, ó Senhor. Falai-vos, ó... mas eu fico imaginando só, então, a cena. Qual que é o ponto principal? Mas tem esse episódio, tá? Já que você tocou no assunto. O ponto principal dessa narrativa: Jesus andando com Jairo. Os religiosos vendo Jesus andando com Jairo. A multidão vendo Jesus andando com Jairo. E era bastante gente no sentido de que assim, as ruas eram estreitas e ele está sendo comprimido, o texto diz. Jesus andando com quem? Com o Jairão. Quem é o Jairão? É o pai da menina. Quem é o Jairão? É o mestre da sinagoga. É o mestre da sinagoga. É o chefão da sinagoga. Cara, eu acho que esse é o ponto, sabe, Wagner? Quando o evangelho ele se torna uma revelação para o nosso coração quebrado,
A gente coloca de lado as nossas vaidades, Os status os nossos sociais. status, porque a gente entende que a presença de Jesus ela é o que pode dar sentido para a continuidade da nossa vida. E a gente não teme a presença de Jesus. Não. A gente não oculta com quem nós estamos andando. A gente não oculta. A gente não tem medo que as pessoas nos vejam andando com Jesus. Não. A gente está caminhando com ele porque ele está indo para nossa casa. Sim. Cara, isso aqui é sensacional. Bom. Não, e tem outra coisa, né? Você falando isso, o Jairo tem uma pompa aí. O Jairo tem um status social muito grande. Pô. E Jesus se dispõe a curar a filha do rico. Jesus se dispõe a curar a filha do cara bem quisto na sociedade. Ele era um cara legalzão, né? Mas no meio do caminho ele encontra uma mulher excluída, cara. Que aí nós chegamos a um outro fator aqui do texto, né? E Jesus não abandona os excluídos também. Então, Jesus não olha para status social. Jesus olha para o ser humano. Ele olha para aquele que está endividado com a mesma misericórdia para aquele que cobra a dívida. Sim. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Ele tem misericórdia de todas as pessoas. Do rico, do pobre, do homem, da mulher, do novo, do velho. Enfim, ele tem misericórdia de todas as pessoas. E aí o texto, então, vai mostrar que Jesus, ele segue a multidão, então, aperta, né? A multidão de todos Toca os o lados. tempo todo. De todos os lados. E então o texto tem como você disse, esse enxerto, surge na caminhada de quem? Jairo com Jesus. Uma certa mulher que havia 12 anos que havia sofrendo de uma hemorragia. Aqui a gente tem uma questão que alguns intérpretes como tratam o Evangelho de Marcos, um texto de fato escrito muito tempo depois da morte de Jesus, como uma inserção dos copistas aqui, dos redatores aqui. O que não vai mudar o preço, não vai mudar nada no preço do dólar. O dólar vai continuar aumentando. A gasolina vai continuar aumentando. O álcool, o preço da compra vai continuar aumentando. Enfim, não muda nada disso. O mundo não vai viver em paz, a gente sabendo aqui desse pormenor. Mas o fato é que o texto vai apresentar uma certa mulher, e aqui a gente não pode cometer um erro anacrônico de dizer, não, essa mulher tem nome, porque talvez o texto não tenha o objetivo de revelar, de falar exatamente da mulher como gênero feminino, e sim da condição da mulher e o que isso influenciava nessa relação de Jesus com o religioso aqui nesse contexto. Como no ambiente judaico, a mulher ela não poderia ter algumas atitudes, e principalmente essa mulher que estava sofrendo de uma hemorragia, na tradição judaica, ela não podia fazer muita coisa. Não, se ela encostasse em alguém, a pessoa ficava impura. Já começa por aí. O Levítico já tem essa lei, né? Exatamente. É uma forma deles entenderem a questão de pureza e impureza. Ok. Ela já era certamente uma mulher excluída da sinagoga, das reuniões sociais. Por quê? Por conta do problema dela. Sangue para o judeu é sinônimo de pecado. Então ela, que tinha hemorragias constantes, não podia tocar em ninguém. E ela estava ali no meio de uma multidão. E é tão interessante que 12 anos de sofrimento enfim, é um número... É uma vida, é a vida da filha de Jairo. É um número muito significativo no texto. Sim. 12 anos de sofrimento é um número muito significativo nesse texto. Talvez quem tá em casa esteja já se perguntando o que significa o número 12 aqui nesse texto.
o que pode significar o número 12. Não tem um significado cabalístico, embora, eu costumo dizer, e isso é um fato, né? Números, ou número, né? Número, Sim. no Antigo Testamento é teologia. Prova disso que o alfabeto hebraico, que você sabe muito bem, nós temos as letras do alfabeto, que representam também os números Sim. hebraicos, né? Então, a letra, o número 1, que é o Aleph do alfabeto hebraico, o número 2, Bet. assim por diante. Então, número é teologia no mundo hebraico. Sim, sim. Né? Mas 666 é isso. É um número. É um número teológico. Que tem um nome por trás dele. Exatamente. Que a gente meio que mistifica ele, mas ele nada mais é do que Nero. Sim. A interpretação corrente é que era Nero. 666, Nero. Exatamente. Então você tem um elemento no texto que não tem um sentido profético ou qualquer outra coisa. Mas ele faz um registro, por coincidência, a criança também tem esse mesmo problema há 12 anos. Sim. Correto? Corretíssimo. A não ser que você tenha alguma revelação. Não tenho não. Eu só acho que assim, o paralelismo disso é mais abstrato que objetivo. Não tem que ficar caçando pelo em ovo aí e interpretar o 12. Mas eu acho que assim, enquanto Jairo, por 12 anos, teve a alegria de viver com a filha, essa mulher teve 12 anos de tristeza. Uau. Esse é o paralelismo que o texto me apresenta, sabe? Só que em determinado momento, o sofrimento de ambos se cruzam. E nessa encruzilhada, quem aparece é Jesus. Então, e esse é o ponto legal do texto. Porque essa mulher também ouviu, se é uma mulher, se o texto é factual, se é uma narrativa verdadeira, essa mulher também ouviu a fama de Jesus na mesma proporção que o Jairo, líder da sinagoga, também ouviu a fama de Jesus. E cada um no seu mundo se encheu de esperança. E olha só, num mundo carregado de tradições e religião, conseguiu identificar em Jesus um meio ou uma porta de esperança para resolver o seu sofrimento. Uma mulher, em meio à sua dor, e possivelmente aqui, essa é uma mulher rica, jovem, que tinha uma herança. Que gastou tudo. Com o quê? Para resolver o seu problema, para tentar amenizar a sua dor. E o texto vai dizer que, pelo contrário, em vez de melhorar, piorava. Piorava. Acho que ela foi muito abusada, sabe? Muita gente explorou ela. E a exploração tem em todos os tempos, né? Sim, sem dúvida. Seja nos tempos de Jesus ou no século XXI, a exploração tem em todo o tempo, né, Wagner? Sem dúvida. E aí a mulher chegou, e aqui o texto é bonito, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, posso continuar lendo aqui? Deve. A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e aqui é o ponto, e tocou na capa dele. Alguém vai dizer assim, então aqui está o mistério. Está o mistério. O mistério da narrativa. Porque ao ela tocar em Jesus, a situação da companhia que Jairo escolheu para andar na rua piora. Porque agora não é só o profeta ou aquele que está sendo reconhecido como profeta pela multidão. É um profeta impuro. É um profeta contaminado, que Jairo está caminhando com ele. Não é mais alguém que só... Eu estou andando aqui com o Jet Chosen agora na parada, hein? Estou andando com Jesus aqui, tal, ele vai para a minha casa. Quem é Jesus? Pano de fundo lá, no nosso quadro, Jesus e Jairo. Jairão com Jesus. Jesus reconhecido profeta. Mas agora é um profeta impuro. Mas isso aconteceu? Entende? É um profeta impuro que é tocado por uma mulher impura.
O religioso não queria saber o que estava acontecendo aqui. Se é um fato, o religioso agora vê dois problemas. Dois problemas. Um homem herege e impuro. Ou não é isso? Você criou um problema. Mas a verdade é que Jesus faz o caminho inverso, né, mano? Jesus inverte a situação. Se toda a tradição diz que uma mulher, nos dias... Se simplesmente nos dias da sua menstruação ela é impura, essa mulher vivia impura há 12 anos. Exatamente. Mas ela toca em Jesus e o efeito é inverso. Esse é o ponto. Ela não contamina Jesus. Pelo contrário, Jesus cura essa mulher, né? Esse é o ponto. E o legal que o texto traz é que ela, em sua fé, ela determinou, né, que se ela simplesmente tocasse na veste, ela seria curada. E tem gente que prega, não, determina sua bênção, determina. O fato não é esse determinismo teológico maluco. Não. O fato é o clamor sincero dessa mulher. Ela não tinha mais esperança em nada. A esperança era que, de fato, Jesus fosse Deus. De fato, ele fosse Messias. De fato, ele fosse profeta. Porque se ele não fosse, pouco importava ela tocar ou não. Nada aconteceria. Não aconteceria nada. E é interessante que ela não toca na pele, ela não toca nos braços, na cabeça de Jesus, ela toca no pano que ele veste. E o texto vai dizer que dele sai dunamis, sai poder. E é interessante que seus discípulos ficam bravos quando Jesus para a caminhada, interrompe a caminhada e fala, peraí, gente, peraí, que quem me tocou? Os caras ficam bravos, ô mestre, você tá maluco. Esse é o ponto legal também, né? Porque quando os discípulos, de uma maneira até grosseira, né? Grosseiro. Eles foram Não vê a multidão que tá te apertando? Eles foram grosseiros. Que você vem perguntar quem é que tá te tocando? Tá maluco? Vamos logo. No texto, quando você faz uma leitura, alguns intérpretes, eles apresentam... eles não suavizam aqui a escrita de Marcos, né, e colocam, de fato, a grosseria por parte dos discípulos e a impaciência dos discípulos com o episódio. Eles foram, de fato, críticos na forma com que eles veem Jesus perguntando, quem me tocou? Foram rude. Quem me tocou? Aí vai dizer assim, aí o texto está dizendo, o narrador está dizendo, e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada do mal. E aqui a gente tem muitas questões também, Wagner, porque o mal, a enfermidade, ela é classificada como uma manifestação do mal. Sim. Toda doença, ela era vista como uma consequência do pecado. Lembramos que Jesus é questionado pelos seus discípulos quando vê um homem cego, né? Se eu não me engano, né? Quem foi que pecou? Foi cego ou paralítico? Agora não lembro. Agora. Quem pecou, este ou os pais, né? Um homem enfermo, né? Não lembro agora quem é. Pronto, resolveu. Bom, pronto. Então, assim, faz parte de um imaginário, de uma ideia de que quem está doente, esse está em pecado, ou os deuses estão punindo esse indivíduo. Só que esta mulher, eu estou até falando demais, Wagner, desculpa. Essa mulher será tão ousada, que ela vai tomar a palavra. Ela não vai ficar pianinha. Ela explica a situação, né? Só que, ao explicar a situação, com medo, porque ela está trêmula. É isso que eu acho interessante. E que contrapõe ao determinismo que muita gente fala, você tem que determinar a sua cura, que nem a mulher do fluxo de sangue. Não, quando ele para e toma a palavra e quer saber quem tocou, aquilo, por mais que ela já sentiu a cura em si, diante do sagrado, é esse movimento que o Rudolf Otto fala mesmo do luminoso. Eu sou atraído a ele, mas ao mesmo tempo agora
tenho receio, porque eu estou diante do sagrado, eu estou diante do divino. Então, é um contraponto a esse determinismo. Não, Sim. eu temo, eu não sabia de tudo que poderia acontecer, né? E aí, por isso que vem a palavra de amor de Jesus, que Jesus não chega falando assim, mulher, sua fé te salvou. Não, ele fala filha. Filha. Tem uma tradução que fala ovelha, né? Não sei se você É viu. mesmo? Não. Tem uma tradução que fala... Tem tudo a ver com o contexto de Israel, né? Exatamente. Mas o reconhecimento dela, Wagner, e aí volta aquele ponto que eu destaquei, que quando ela toca em Jesus, ela expõe Jesus ao risco da contaminação. Ah, sim. Na tradição judaica. Só que isso só se torna evidente no texto porque ela fala. Esse é o ponto. Ela diz que ela fala toda a verdade, contou toda a verdade. Que verdade que é essa, Wagner? A história dela, né? A história dela, que é uma mulher que estava doente, que estava 12 anos com hemorragia. Imagina ela contando, as pessoas devem ter aberto espaço, né? Aquele clarão, né? Tipo, quem é essa mulher? Mas é a... O que você está falando? O que você está fazendo aqui no meio de todo mundo? De todo mundo. Quem está caminhando? Jairo está ali. Jairo está ali. Quem é o Jairo? O chefe da sinagoga. Quem está no episódio agora? O chefe da sinagoga, o herege e a impura. Cabeça da galera que tá vendo isso, hein? Gente, isso é sensacional. A cena é boa. Isso é sensacional. E aí Jesus, então a gente tá lendo e cura ela e chama ela de filha e fala para ela, a sua fé te curou, te salvou. Esse é o ponto, Wagner. A tua fé te salvou. Não foi o teu ato de tocar em mim. Alguém vai dizer assim, não, mas o ato de tocar em mim foi um ato de fé. Okay. Tudo bem, mas o elemento que determinou aqui no texto, que determina no texto essa reação de milagre, é a fé. E é o elemento pelo qual a Bíblia já diz que ninguém consegue agradar a Deus se não for pela fé. Sem fé... Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão não foi, quando voltamos para o Antigo Testamento, Abraão não foi salvo pelas obras. A Bíblia vai dizer que Abraão foi salvo pela fé. Então, a fé é esse elemento salvífico. Sim. A fé é esse elemento que garante para o indivíduo, independente da sua condição, sabe, essa possibilidade de salvação. Então, não é o quanto eu faço, não é o quanto eu me dedico, não é o quanto eu vou à igreja, não é o quantas campanhas eu realizei. Não, é a fé. É a fé. Agora, o tempo para que isso aconteça, pode ser que eu esteja caminhando com Jesus e alguém chegue na minha frente e seja curado antes de mim. Você chegou no versículo 35. Porque aí no 34, Jesus dá a palavra para ela. Filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quem está sofrendo quer se ver livre do sofrimento. Jesus, então, livra essa mulher do sofrimento. Aí chega o 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas lá da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e dá a notícia, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Então, acho que quando ele recebe essa notícia, ele fala, tá vendo? Se você não parasse aqui, se você não perdesse tempo aqui, talvez daria para salvar a vida da minha filha. Porque na tradição judaica, depois que morreu, já era, segue o juízo. Você já vai entrar pelo caminho aqui ou o que você sugere? O que você sugere? Você quer terminar e a gente continuar em outro episódio? Continuar em outro episódio, emendando com a rejeição de Jesus em Nazaré. O que você acha? Eu acho que pelo tempo dá para fazer isso. A gente retoma o Jairo, capítulo 2, vai ser? É Jairo 2, e a gente fala sobre essa rejeição de Jesus em Nazaré. Beleza, né? fechou.
Acho que A gente dá um fim para a história de Jairo, então, no dá- próximo a episódio. gente dá um fim. Isso é se o pessoal nos acompanhar, né, Wagner? Não, Porque... mas vai, o papo tá bom. Será que eles vão? Vai ficar mais um pouquinho. Tinha Eu não uma música que sei, falava eu não assim, o sei. papo tá bom, vou ficar mais um Eu pouquinho. não sei, porque, olha, eu não sei se o pessoal vai ficar com a gente, não. Mas eu Fica, gostaria que eles ficassem, fica. né? Então a gente termina aqui, ó. A gente introduziu o Jairo, terminou a história da mulher do fluxo de sangue e depois a gente termina o Jairo. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: enquanto a mulher recebe graça, o pai está vivendo o inferno. Vamos falar disso no, Ok. no próximo episódio. Enquanto Jesus diz para a mulher, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, a mensagem para o Jairo é, seu sofrimento vai durar um pouquinho mais. O cara está vivendo o inferno, né? Claro, ainda mais depois que chega essa notícia. Não precisa mais não, sua filha morreu. Será que esse foi o fim, né? Bom, se você quiser saber cenas do próximo capítulo, acesse no próximo podcast, na próxima terça-feira, para você entender o que aconteceu aqui com a história do Jairão, que está caminhando com quem? Com Jesus. Que encontrou quem? A mulher do fluxo de sangue. E atrasou a vitória dele, né? Por mais que você já leu e sabe do desfecho, nós vamos comentar um pouco mais e ver os elementos que estão envolvidos aí nessa cura, né? É muito legal, cara. Muito bom, muito bom. Eu gosto de ler a Bíblia assim. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Uma boa noite a todos. E a gente agradece, né? Amém. Em oração. Sim, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui reunidos ao redor da tua boa palavra, para juntos lermos e sermos edificados por ela. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, que caminha conosco em meio às demandas e contingências da vida. No meio do caminho, da caminhada de Jairo, uma contingência chamada mulher do fluxo de sangue apareceu. E em meio a essa contingência, o Senhor operou o milagre na vida dessa mulher e o Senhor ainda gera esperança no coração daqueles que estão nessa caminhada. Obrigado, Senhor, por essa boa palavra, que na caminhada das nossas vidas haja sempre esperança que Tu és Deus sobre nós, sobre cada um de nós, que o Senhor tem palavra de paz e de vida eterna para cada um de nós, palavra de salvação, salvação dos males dessa vida e salvação para a vida eterna. Oramos, ó Deus, agradecidos por essa noite, por essa leitura. E mais uma vez te pedimos por paz, por misericórdia, misericórdia de Israel, misericórdia dos palestinos, misericórdia dos ucranianos, misericórdia, Senhor, dos russos, misericórdia, Senhor. Nós clamamos por misericórdia. Misericórdia de nós, cariocas, baianos que têm enfrentado guerras locais. Tem misericórdia de nós que temos enfrentado enchentes. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Clamamos a Ti, clamamos a Ti, clamamos a Ti no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. E já te agradecemos, Deus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom.